Salve, salve galera, Ferrer na área, saca só. Começou a nova temporada de animes de abril e tô trazendo anime novo, pessoal. O nome vai estar no primeiro comentário fixado, então maceta o like e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Fiquem com o resumo aí, valeu! O anime começa mostrando um plebeu gravemente ferido, abrindo os olhos e cercado por seus inimigos, que tiram sarro dele, com desprezo por sua humilhação. O homem de sua frente, antes de acabar com a vida do rapaz, concede a ele a oportunidade de lançar um último feitiço. O garoto ferido se esforça para dar tudo de si, porém tudo que consegue fazer é soltar uma magia fraca, que dissipa antes mesmo de alcançar o homem. Diante disso, o inimigo comenta uma frase dita pelo pai da magia, William Bordeaux: o mais importante para um mago é sua linhagem, talento e esforço. E ele ainda diz que um plebeu como ele jamais conseguiria ser um mago só com esforço, visto que não possui talento e linhagem. E por último, lança uma magia de fogo, que põe o garoto em um micro-ondas. Porém, ao invés de se desesperar, o garoto fica encantado com a magia fantástica que aquele nobre mago lançou. E por mais que as chamas fossem dolorosas, ele enxerga a beleza naquilo e se empolga para aprender a fazer o mesmo. Enquanto ele admira o feitiço em volta dele, o fogo torna seu corpo em poeira, mandando ele de base. Logo em seguida, vemos um bebê acordando diante de várias empregadas, porém com a consciência do plebeu que tinha acabado de morrer. Sem saber onde está e nem quem são aquelas pessoas, o bebê pensa em se defender com uma bola de fogo, por pensar que são gigantes. Então, movendo suas pequenas mãos, ele invoca uma magia que explode dentro da torre onde ele estava. E em torno do castelo, vemos toda a população comemorando o nascimento do sétimo príncipe do reino Saloum, o nosso protagonista, chamado de Lloyd, que já no seu primeiro dia de vida, deixa as criadas surpresas com seu estranho talento. Alguns anos se passam e o reino de Saloum parece em paz, tranquilo e na expectativa do crescimento de um novo líder da nação, enquanto dentro do castelo, as empregadas procuram pelo jovem príncipe entre os enormes corredores. Porém, o garoto consegue despistar as criadas e tenta sair de fininho, até encontrar dois homens no caminho, e pede para eles não caguetarem para as empregadas onde ele tá. Os rapazes aceitam o pedido e chamam o pequeno Lloyd para caçar, já que esse é normalmente um passatempo da realeza, mas a criança só quer saber de brincar de esconde-esconde. Um dos homens questiona se vale a pena ganhar a moral de um garoto que tá fora da briga pelo trono, porém o outro responde, lembrando que Lloyd começou a falar com poucos dias de vida, e desde sempre lê livros de magia ao invés dos livros de criança, até mesmo recusou o leite do peito materno como espelho do cavaleirismo, e ainda por cima, o homem acredita que Lloyd seja a reencarnação de William Bordeaux, o pai da magia. Enquanto isso, nosso protagonista concorda que reencarnou, mas ressalta que na vida passada era só um plebeu qualquer da cidade de Salomite. Ele não faz ideia do porquê ainda tem suas memórias antigas, ou porque renasceu como nobre da família real, já que ele nunca se importou com títulos e glórias, desde a sua vida passada. A sua única e verdadeira obsessão era explorar e estudar magia, e pelo menos essa biblioteca cabulosa pode fornecer todo o conhecimento que ele sempre quis, e ainda mais um pouco, ao contrário da antiga Academia de Magia de Saloum. Contudo, quando ia retomar seus queridos estudos, uma criada chamada Silfa puxa o garoto para o seu treinamento de batalha. Quando chegam lá, Lloyd demonstra ter grande talento com a espada de madeira, mas não entende o motivo do sétimo príncipe, sem chances de subir ao trono, precisar realmente fazer esse treinamento. A garota lembra a ele que sucessão não é tudo e que um membro da realeza deve saber como manusear uma arma. E desde que foi encarregada pela educação do garoto há 3 anos atrás, Silfa faz o que pode para desenvolver o príncipe da melhor forma, portanto leva seu trabalho muito a sério. Nisso, nosso protagonista percebe que fazer corpo mole só vai fazer o treino durar mais. Por isso, volta ao duelo com uma tática para a luta acabar logo e ele poder voltar a ler. Ele usa uma magia de controle para imitar todos os movimentos da professora, fazendo parecer que ela está lutando contra si mesmo. No entanto, como a mulher é mais alta e mais forte, não adianta nada ele copiar os movimentos estando em desvantagem, e por essa razão, Lloyd vai além disso. Ele conjura um crescimento biológico, junto de um aprimoramento físico, além de uma levitação que coloca ele em pé de igualdade com a criada. Com isso, nosso protagonista cobre as desvantagens que tinha e acredita que agora pode sim vencer a luta. Ele então usa uma carta na manga para acertar Silfa de vez. Levando em conta que ele tá agindo como ela há bastante tempo, a garota tá certa que todos os movimentos do garoto serão imitações. Por isso,
Lloyd improvisa um contra-ataque diferente para surpreender ela. Ele avança com velocidade pelas costas da garota e a golpeia, mas além de defender o ataque, Silpha já sabia que o moleque estava usando o hack, dá com o cabo da espada na fuça dele. Logo ela revela que o prota fez a espada crescer para ganhar mais alcance e levitou durante o duelo para igualar a altura. No entanto, ao invés de dar uma bronca no garoto ou dar uma punição, ela elogia ele por ter conseguido conjurar duas magias ao mesmo tempo, algo que até os feiticeiros da corte têm dificuldades para fazer. Girando ele para um lado e para o outro igual um pet, ela pede para o jovem não ser muito ganancioso para evoluir, porém mal sabe ela, já que Lloyd reflete que na verdade estava usando 4 magias ao mesmo tempo, mas prefere ficar quieto quanto a isso, além de manter silêncio sobre seu real poder. Já pela noite, nosso protagonista atravessa o palácio escondido para checar se é verdade um rumor, que sempre escutou sobre uma biblioteca secreta no subsolo, e usando magia de invisibilidade, ele se aproxima de um guarda e diz que realmente existe essa biblioteca, alertando o companheiro para não baixar a guarda, já que nesse local proibido existe uma magia que poderia abalar o reino, além de um perigoso demônio que foi selado lá dentro. Animado com as informações, nosso protagonista desce as escadas enquanto um guarda garante que nenhum bandido é capaz de furar a segurança deles. E mesmo que consiga, 10 magos usaram sua magia mais forte para selar a entrada, criando uma barreira inabalável. Entretanto, Lloyd destrói o selo como se fosse um cadeado enferrujado e fica maravilhado por ter vivido 10 anos naquele lugar sem fazer ideia que por lá tinha uma seção tão incrível e escondida. Sem pensar 2 vezes, ele explora a biblioteca todo bobo, como uma criança na Disney. Planejando reconstruir o selo da entrada quando for embora, eis que do nada uma estranha criatura surge de dentro de um livro e se mostra impressionado por um moleque ter finalmente ultrapassado a barreira mágica. O monstro se apresenta como Grimoire, o demônio do livro proibido. Lloyd logo se apresenta também, e o demônio deseja que o garoto quebre o selo dele, porém o prota reflete se é o certo a se fazer, e Grimoire ressalta que seu selo deve se romper a qualquer momento, por estar velho demais, e ainda por cima, oferece recompensar a criança com quanto ouro quiser. Dito isso, Lloyd se aproxima de uma daquelas supostas moedas de ouro e descobre se tratar de uma magia de criação fuleira. E por isso, o demônio fica sem acreditar que foi desmascarado por uma criança. Não só isso, Lloyd retruca a criatura e afirma que na verdade vai recolocar o selo dela, porque o estudo de magia dele é baseado nas bibliotecas desse reino, e deixar um demônio solto por aí pode colocar tudo em risco. Grimoire comenta que os magos que selaram ele eram de séculos passados, e portanto ele não tem raiva de ninguém da atualidade, mas o garoto não cai no papinho, então Grimoire promete ensinar ele sobre magias antigas de centenas de anos atrás, e assim, ele captou a atenção do jovem. Com isso, Grimoire assume uma forma mais inocente e enche a bola da criança, afirmando que ela tem muito talento para magia. Porém, isso faz o garoto ter um flashback da vida passada de Lloyd, onde o mago misterioso afirma que ele não possui talento nem linhagem. Apesar disso, nosso protagonista concorda com Grimoire e ainda acrescenta que possui um físico bem mais privilegiado do que os plebeus, fazendo o demônio fingir que concorda, enquanto por dentro ele quer meter a mão na cara do garoto. Logo, nosso protagonista rompe o selo do demônio do livro proibido e não acredita que o moleque caiu nesse papinho bobo. Então, Lloyd pergunta quando vão começar as aulas de magia antiga, e Grimoire lança a magia do tiro obscuro em cima dele. Pergunta se ele deu tempo de aprender alguma coisa. Tendo a certeza que o moleque foi de arrasta pra cima, Grimoire se pergunta o que deve fazer agora. Porém, nosso protagonista ressurge intacto, com o escudo em volta de si. Impressionado com a forma exótica do feitiço lançado, inocentemente ele pergunta se o demônio poderia ensinar ele outro poder além desse, mas Grimoire tá querendo acabar com a brincadeira, então lança vários tiros obscuros no escudo mágico, porém nenhum deles causa dano à barreira. Vendo todos os feitiços explodindo, Lloyd não aguenta de curiosidade e pega um pedaço pra dentro para observar e tentar aprender como funciona. O dedo do garoto se desintegra com a densidade da mana, porém ele lambe o dedo esfolado como se fosse algodão doce e pede pro demônio mandar a próxima lição. Grimoire fica maluco e assume uma transformação que permite conjurar o tiro obscuro espiral. Quando a magia atinge a barreira, nosso prota aproveita para analisar que a fusão de 2 encantamentos é um tipo de magia especial, que só demônios de 2 bocas podem conjurar, como se fosse um estágio mais avançado do tiro obscuro normal. Apesar da admiração pelo feitiço, ele não foi capaz nem ao menos de arranhar o escudo mágico do prota. E com isso, Grimoire simplesmente não acredita que sua magia mais poderosa é inútil contra essa barreira. Lloyd ignora a frustração do demônio e comenta que ele se empolgou muito ao aprender sobre esse feitiço, decorando a fórmula e o controle do fluxo de mana como se fosse a coisa mais divertida do mundo. A essa altura do campeonato, Grimoire não sabe nem mais como reagir a essa criança louca, então tenta fugir por medo de acontecer o pior. No entanto, Lloyd tinha estendido sua barreira até os limites da biblioteca para proteger a entrada do castelo, então o demônio perde a última cartada e pelo menos tenta
convencer a criança que ele não estava tentando fugir. Nosso prota acredita na palavra do demônio e explica que na verdade deu uma brecha meio perigosa no passado. Então agora resolveu se precaver e isolar os ambientes que poderia dar ruim. Grimoire perde a paciência de novo com essa história e volta a ameaçar o príncipe. Porém Lloyd não tá afim de defender mais um tiro obscuro. Dessa vez ele quer ver uma magia antiga defensiva e por isso invoca a bola de fogo impetuosa para o demônio defender. Apesar da boa intenção do garoto, Grimoire quase vira churrasquinho na biblioteca inteiramente devastada. E o nosso prota pergunta por que ele não se defendeu. Em seguida, o príncipe usa sua magia para restaurar o local inteiro, já que sua bola de fogo tinha devastado o local. E tudo que Grimoire quer saber é quem é esse pirralho overpower. O demônio baba o ovo do garoto para limpar sua barra, e o prota devolve os elogios de volta. Em seguida, Lloyd ressalta que os demônios não podem morrer através de magia, mas que adoraria testar até onde um deles pode aguentar. Com isso, Grimoire joga a toalha de vez e jura lealdade ao moleque, se oferecendo como um familiar. Lloyd aceita a proposta, porém como o demônio chama muita atenção com essa aparência de bode Baphomet, ele se transforma em um mini demônio fofo para tentar ganhar o coração da criança, já que não conseguiu dominar ele na força. O garoto pede pro demônio entrar na roupa dele e Grimoire vê agora uma oportunidade de grudar no corpo dele, controlar a mente. Mas a mana do garoto era tão imensa que o demônio sabia que encostar um dedo naquela quantidade insana era estar pedindo para ser mandado de base. Portanto ele volta atrás e resolve ser bonzinho por enquanto, pedindo pro prota chamar ele de Green. Com tudo resolvido, o sétimo príncipe pode finalmente voltar a estudar magia em paz. Alguns dias se passam e dentro do castelo do reino de Saloum, vemos um membro da família real sendo arrumado e vestido por alguns servos. Usando o traje da realeza, ele atravessa um dos salões da mansão, diante da reverência dos seus empregados. Quando entra na biblioteca, vemos o nosso protagonista lendo diversos livros sobre magia, e Grimoire pergunta ao garoto o que fazer diante da presença do estranho que estava chegando. Lloyd pede pro capetinha se esconder, e logo vendo quem era, nosso protagonista fica animado com a chegada de seu irmão, Albert. Juntos, os dois vão até o campo de treinamento, e Albert mostra suas novas habilidades com magia, e acerta em cheio um alvo com seu feitiço de fogo, deixando todos em volta impressionados com a mira dele. Enquanto Lloyd aplaude o desempenho, Green pergunta se por acaso ele era o segundo príncipe, e nosso protagonista confirma que sim, dizendo ainda que ele tem um ótimo físico e é muito inteligente, a ponto de dizerem até que seria o próximo rei de Saloum. Albert tem autoridade para acessar todas as instalações do castelo, e às vezes até chama nosso prota para ir junto com ele explorar. Como é uma das raras oportunidades de usar magia dentro do castelo, o garoto fica agradecido pelo convite. Logo chega a vez de Lloyd mostrar suas habilidades com a magia. Porém, como ele não quer chamar a atenção ao ponto de ser apontado para disputar a sucessão do trono, nosso prota pensa em colocar uma curva de propósito na bola de fogo, para pegar o alvo só de raspão, fazendo todos pensarem que ele não tem talento. Então logo nosso protagonista tira uma magia para cada alvo, e em todos eles o resultado é o mesmo, só acertando os alvos de raspão. Diante disso, as pessoas aplaudem. Porém, um tiozinho ironiza o fato do garoto só conseguir ter acertado de raspão, enquanto o Green se questiona se o homem sabe o quão difícil é fazer tudo isso de propósito. Em seguida, o garoto decide adicionar rotações a bolas de fogo, poupando mana e tornando a trajetória mais estável. Porém, antes de atirar, Albert se despede do irmão para fazer um pequeno descanso. Mas todos os presentes vão embora junto do segundo príncipe. E se vocês acharam que Lloyd ia ficar puto por isso, muito pelo contrário, ele comemora o fato de ter o stand de tiro só pra ele, que já estava louco para testar seus novos poderes, como por exemplo o truque de encantamento duplo que aprendeu com o Grimoire. O capetinha alerta que essa técnica é exclusiva para demônios, porque caso humanos tentem fazer isso, pode acabar ganhando uma segunda boca de graça. Nesse caso, como quem não quer nada, nosso prota absorve o Green para dentro do seu corpo e manifesta ele na sua própria mão, deixando o demônio revoltado. Mesmo assim, Lloyd pede para ele lançar a bola de fogo impetuosa, e o pequeno tira a onda que magia avançada não era nada para ele. No entanto, uma porrada de feitiços aleatório se mistura no corpo compartilhado pelos dois, e depois de uma série de alucinações sonoras e visuais, Green parece ter voltado de um genjutsu. Refletindo um pouco sobre o acontecido, nosso prota lembra que eles acabaram de experimentar uma pilha de feitiços, que é uma técnica de misturar encantamentos de vários feitiços para reduzir o tempo de conjuração deles. Aparentemente, o moleque estava invocando umas centenas de magia ao mesmo tempo, e isso causou essa combustão. Com isso, Green surta e comenta que o certo é usar 2 ou 3 no máximo, porém a criança acha que a invocação ainda vai ficar lenta demais. Para corrigir esse problema, Lloyd pega emprestado a boca do demônio para recitar 2 encantamentos avançados de uma só vez, controlando a fala dele e então mesclando a bola de fogo impetuosa com uma bola de cascata impetuosa. Um aumento surreal de mana envolve o garoto, e Green não acredita que o jovem é capaz de combinar 2 magias tão diferentes uma da outra.
Com o encantamento duplo preparado, Lloyd sabe que não pode soltar uma magia desse nível aqui no castelo, então aponta o acúmulo de energia para cima, mostrando uma onda mágica tão vasta e poderosa que podia ser vista pelos 4 cantos de Salão 1. Enquanto isso, dentro do palácio, um nobre pergunta por que Albert dá tanta atenção para Lloyd, já que é só uma criança com pouco talento para magia e nada demais. Em resposta, Albert afirma que o homem não tem noção nenhuma de talento se pensa assim. Afinal, Lloyd acertou todos os alvos da mesma forma, e é bem possível que ele tenha feito isso de propósito. Na opinião de Albert, o 7º príncipe é um prodígio, podendo até se tornar um grande sábio algum dia, e ao mesmo tempo, um trunfo importante para o Albert. O tiozinho comenta que o futuro rei pode e deve usufruir dos serviços do grande sábio, porém Albert ri e responde que sua única intenção é se dar bem com seu irmãozinho. Eis que em seguida, um homem observa pela janela o céu escurecido e questiona se o sol já se pôs. Porém, segundo o espantado Green, seu mestre abriu um buraco no céu que trocou a manhã pela noite brilhante. Parece que temos um novo Saitama. Mas logo o garoto volta atrás com essa magia insana e interrompe o fenômeno, enquanto Green se pergunta quem diabos é essa criança afinal de contas. Um tempo se passa e vemos o pequeno capetinho encontrando uma matéria num jornal que falava sobre um buraco misterioso nos céus. Quando mostra pro Lloyd que seu feitiço ficou famoso, nosso protagonista parece mais interessado na parte de trás do jornal, onde outra matéria dizia que um grupo de aventureiros ranquear limparam uma masmorra poderosa e coletaram todos os preciosos loots. Essa matéria dá um gatilho pro garoto explorar masmorras ele mesmo, na esperança de conseguir um monte de itens com poderes mágicos. Green argumenta que a família real vai surtar quando não encontrar ele nos domínios do reino, então nosso prota resolve o problema, criando uma réplica de madeira de si mesmo, totalmente idêntica, tanto na aparência quanto o material que imita os ossos e pele, com as raízes funcionando como sistema circulatório. A cópia é tão perfeita que Green afirma que Lloyd vai poder sair bem tranquilo, mas o garoto responde que se fosse fácil assim, já teria zarpado antes. Segundo nosso prota, o verdadeiro problema é a Sylph, que em outro dia chegou no quarto dele comentando que ele tinha crescido 0,07 milímetros nos últimos dias, e por essa razão, o garoto duvida que enganaria aquela mulher com um boneco que só sabe dançar feito um TikTok, mas felizmente ele tem outra carta na manga. Então logo vemos o prota já sobrevoando pelos ares de Salão 1, em direção à sua jornada, enquanto se comunicava com seu clone através do Green, que possuiu a cópia do Lloyd enquanto conversa com ele através da mão do garoto. As servas em volta observam um boneco de madeira e comentam que o príncipe tá muito gatinho. Elas acham ele a coisa mais fofa do mundo. Enquanto isso, Green tá tentando manter a postura depois de ter colocado a mente na réplica e o corpo na mão do Lloyd. Então o prota pede pro bode ficar esperto com a Sylph e parte pra aventura, enquanto o Green aproveita a ausência do garoto no seu corpo falso com mana para trazer terror e pânico para a humanidade. Entretanto, nesse momento, nosso prota diz estar muito feliz por ter Green como familiar e diz que pode contar com ele para tudo. Ouvindo isso, o pequeno bode derrama algumas lágrimas, mas logo se finge de brabo de novo para tentar manter a postura. Enquanto isso, Lloyd não faz ideia de onde achar uma masmorra, por isso para um pouco para raciocinar, até que uma garota surge, parecendo fugir de vários orcs. Ela corre deles por um tempo, logo ela se vira contra eles e ataca um por um, com tanta força que era só hit kill nos grandalhões. Por último, a mulher invoca uma magia que destrói todos eles em pedaços, enquanto vemos sua capa com a palavra escrita guerreiro. Green acha que ela é daquelas artistas marciais, e Lloyd adorou a forma como ela respira, porque ela canaliza uma energia chamada Ki, através de seus corpos pela respiração, o que permite o uso de técnicas incríveis. Nessa hora, a guerreira manda quem estiver escondido mostrar a cara, e nosso prota vê uma chance de aprender mais sobre essa respiração. Porém, Green comenta que ela pode descobrir que o garoto é um príncipe de Salão 1. Nosso prota então continua escondido e a garota diz identificar ele como inimigo e se prepara para enfrentar ele. No entanto, o garoto tinha se disfarçado de aventureiro novato chamado Robert, e como esse feitiço de transformação só podia fazer ele virar quem ele já conhecia, nosso prota usou o encantamento duplo e misturou sua aparência com a do seu irmão Albert. Combinando os dois, o garoto criou uma pessoa nunca vista antes, então sem se sentir ameaçada, a garota se apresenta como Tal, uma aventureira rank B que pratica artes marciais. Nosso protagonista está preocupado dela suspeitar de alguma coisa, mas na verdade a garota simplesmente está apaixonada por essa nova aparência dele. Ela reflete que depois de 18 anos dedicado às artes marciais, ela até conheceu alguns garotos pelo caminho, mas todos só tinham olhos para sacerdotisas delicadas e enjoadas. Por isso, ela promete tornar Robert seu novo namorado, custe o que custar. Lloyd fica confuso com a reação da garota e se despede, mas Tal se oferece para se juntar ao príncipe. Então os dois vão até a entrada de uma masmorra na floresta. Espancando tudo que aparece, Tal pergunta se o Robert se apaixonou pela força
dela, mas o garoto só tem olhos para os loots da caverna. Um pouco adiante, nosso protagonista questiona se Tal é uma aventureira solo, e a garota responde que sim, já que nunca encontrou nenhum homem decente, ou melhor, um companheiro de jornada para compartilhar aventuras. Algum tempo depois, enquanto eles comem, Lloyd está curioso sobre esse tal de Ki que a garota usou para fazer aqueles ataques. E Tal fica impressionada por alguém desse continente conhecer essa técnica tão rara. Ela explica que parece um pouco de como a mana funciona na magia, porque a forma como se respira também é importante para a técnica tradicional. Então Tal ensina que o Ki começa e termina com a respiração, que você usa para controlá-lo, permitindo que você ganhe poder explosivo, além da capacidade normal. Até mesmo para sentir o Ki, é necessário praticar muito a respiração. E por falar em Ki, essa assanhadinha solta que é muito mais fácil sentir o que ela quer com o Robert. Porém nessa hora, o garoto estava tentando imitar a respiração para sentir essa manifestação nele. E depois dele falhar, a garota dá uma bronca no garoto, porque ele correu o risco de ferrar o pulmão, já que não tem o costume com essa técnica. Apesar de tudo, Lloyd consegue sentir essa vibração no seu interior, uma energia separada da mana dentro do seu corpo, e fica emocionado ao ter presenciado um momento tão belo da magia. Vendo a persistência do garoto por esse objetivo, Tal promete que vai ensinar mais para ele sobre essa técnica, então ela pede para ele praticar mantendo essa respiração até eles saírem da masmorra. A cena corta e vemos Green curtindo seu dia de magnata, não entendendo como aquele pirralho não liga para esse conforto todo e só fica querendo saber de magia o dia inteiro. Nesse momento, Sylvie se aproxima e Green já sabe que isso vai dar problema. Enquanto isso, Tal mostrava para o nosso príncipe o poder da explosão de Ki que ela usou para derrotar de primeiro o chefe dessa masmorra, o Lobo Cinzento. Com isso, agora eles podem abrir o baú e pegar o loot, mas a garota avisa que uma masmorra easy dessa não deve dar nenhum item que preste. E vendo o garoto fascinado pela aparência do baú, Tal comenta que ele parece mais interessado no baú em si do que no que tem dentro dele. E logo depois, repara que ele manteve a respiração do Ki até agora, e por isso, começa a considerar que de fato, esse homem seja o amor da sua vida, e que até mesmo o chato do seu avô aprova esse noivado. Dito isso, seu amado Robert só tem olhos pro baú do tesouro, só que ao abrir a parada, uma armadilha é ativada e quase fatia os dois no meio. Após isso, um Lich surge por debaixo do baú e flutua na frente dos dois. Apesar da aparência cabulosa, Lloyd parece interessado mais em saber se ele seria mais um chefe da masmorra do que de fato no monstro. Nosso prota pergunta que tipo de criatura era essa, mas a garota logo corta o assunto, pedindo pro Lloyd esperar lá fora. O garoto tenta negar de ir embora, mas Tal, sem pensar duas vezes, força ele através de uma técnica para ficar sozinha contra esse poderoso inimigo. Nessa hora, a garota é atacada pelo Lich, e mesmo que ela fique triste por ter tratado o Robert daquele jeito, a força do inimigo mostra que era melhor aquilo do que o garoto ir de base ali. Tal até bate de frente com o Lich, porém não consegue entender o motivo desse monstro tão forte estar numa masmorra de nível tão baixo, sendo que até aventureiros rank A teriam dificuldades contra ele. Já nosso prota, depois de ser expulso pela garota, fica frustrado por não ter aprendido mais sobre o Ki, então ele abre uma barreira que atropela os monstros pela frente, até que ele consegue frear e parar. Apesar de tudo, ele não sabe se deveria voltar pra lá ou não, por isso pede opinião do capetinha, mas Green nessas horas está passando perrengue e só consegue pedir pro mestre voltar. Nesse momento, Tal continua lutando contra o inimigo, mas ela sabe que não pode vencer essa luta e que o fim será triste. Mas já que ela conseguiu mandar o Robert pra fora, talvez ela consiga sair despercebida daquele lugar. Porém o Lich comenta sobre as técnicas de Ki da garota, dizendo que já comeu alguém que usava essa arte, e que não passa de uma forma inferior de magia. Agora, seria a vez da Tal ser devorada pelo monstro e ter suas habilidades roubadas. Mas segundo ele, só valeria a pena comer aquele garotinho que reagiu ao primeiro ataque dele. Nisso Tal comenta que Robert e o Lich são parecidos no sentido de sempre buscar conhecimento, mas ao contrário do monstro, o garoto é capaz de achar o que procura, até debaixo de um pedregulho, e não devorando pessoas. Ela sabe que a população atual trata o Ki como uma técnica ultrapassada e fraca, mas o Robert disse que achou incrível. O Lich fala que não tá nem aí pra isso, até que a garota usa sua respiração para chapiscar o inimigo, porém ele se protege com uma barreira mágica. Ainda assim, a garota treina desde os 5 anos todo santo dia, inclusive privando ela de fazer coisas normais do dia a dia, como arranjar um namorado. Então pelo menos ela tem que usar esse sacrifício para dar tudo de si uma luta como essa. E realmente ela consegue rachar o escudo na base da porrada, e em seguida usa uma técnica que atravessa a barreira como se fosse papel. No entanto, esse poder consumiu quase toda a energia da Tal, e agora ela mal consegue se mexer. Basicamente ileso, o Lich aparece novamente e diz que mesmo a técnica de Ki mais poderosa da garota é mais fraca que a mais simples magia que ele faz com um único dedo. Portanto, ele declara que a garota vai simplesmente ir de base à toa. Então ele conjura a habilidade Morticissura em cima da Tal para enterrar o defunto.
Mas só que não, nosso protagonista simplesmente aparece com a barreira mágica e impede a garota de ir de arrasta. Dando uma risadinha psicopata, o garoto diz que vai ter que ser rápido porque ele tá com pressa, então ele chama o Lich pra bailar. A garota olha assustada pro nosso protagonista, que ela achou que fosse um inocente, enquanto o Lich acha graça da arrogância dele e prepara um feitiço para confirmar sua autoridade. Porém o garoto é extremamente ligeiro e chega nas costas do inimigo, e invoca com seu pulmão a magia disparar, do tipo vento, mesmo sem usar encantamento. O Lich volta a atacar, porém o prota tá confortável dentro da sua barreira, refletindo sobre a combinação entre Ki e Mana. Lembrando dos ensinamentos da Tal, ele foca sua respiração para levar mais ar para os pulmões e acelerar a magia. Com isso, a barreira fica instável e ele percorre a caverna, fazendo o Lich pensar que o prota queria fugir. Porém, o garoto está se esforçando para juntar cada vez mais ar. A barreira continuava suportando os ataques contínuos da criatura. Porém, Lloyd acaba tendo que se desfazer dela para utilizar o ar externo. Ao perceber o alvo exposto, o Lich, achando que estava bacana, lança um feitiço final, mas nosso prota começa a esquivar das investidas para poder absorver cada vez mais oxigênio e concentrar o máximo de Ki possível. Dessa forma, ele manipula sua mana junto com o Ki e começa a conjurar uma magia que se transforma em um disco em sua mão. Esse disco gira em torno de seu corpo para defender o usuário da ameaça mágica. O feitiço não assumiu a forma desejada, então ele cria dessa vez 2 discos mais finos para atingirem o Lich, que recorre à magia Morte Censura para tentar se proteger. A resistência do monstro consegue bloquear alguns discos, mas Lloyd lança novas magias tão rapidamente que o inimigo não tem tempo para reagir. Diante disso, o Lich engole seu próprio orgulho ao ver uma técnica de Ki superando seus feitiços. Até que nosso prota prepara seu disco energético mais fino e afiado até o momento. O Lich se defende mais uma vez com seu escudo mágico, mas o disco corta a barreira junto com ele, em um corte simplesmente perfeito, e finalmente mandando o Lich de volta para as profundezas das trevas. A garota não acredita no que vê, enquanto nosso prota parecia ter brincado como se fosse um treino. Depois, os dois finalmente vão atrás da merecida recompensa, porém logo percebem que foi uma perda de tempo, porque só tinha uma faca velha enferrujada dentro do baú. No entanto, Lloyd repara que ela é imbuída em magia, e pede para ficar com a arma, até que o baú é puxado para baixo da terra, fazendo a caverna começar a desmoronar. Assim, nosso prota nota que o tesouro é o núcleo que sustenta cada masmorra, e avaliando o mecanismo que alimenta todas essas dungeons, o garoto se empolga enquanto a caverna está caindo aos pedaços, o que desespera cada vez mais a Tal. Por fim, ele agarra o baú tão desejado e os dois fogem daquele local. Ao saírem, Lloyd percebe que o baú era o catalisador para reunir energias no subsolo e revitalizar a masmorra mais uma vez. Curiosa, Tal questiona se o rapaz optou por usar Ki em vez de usar magia apenas porque o Lich menosprezou a técnica, mas na verdade, o rapaz simplesmente achou que seria mais divertido. Eis que o garoto se lembra de Green e voa depressa para o alto, mas antes dele ir, Tal promete que vai se esforçar até conseguir usar a técnica final que o garoto usou, a lâmina de Ki. Por fim, antes de partir, Lloyd responde que seja Ki ou magia, o importante é sempre estar melhorando. Quanto à garota, ela realmente pretende ficar mais forte, principalmente para atrair a atenção do Robert, e por isso, ela entra em pânico ao lembrar que não pegou o contato dele. No fim da aventura, Lloyd chega desesperado atrás do Green, e o capetinha estava com 4 hematomas na cabeça, dados pela Sylph durante o treinamento diário. No corrido, o demônio estava em choque, deixando a professora intrigada com esse comportamento peculiar. Então ela resolve ser rigorosa com o aluno, porque ele tinha ficado mais fraco do nada. Depois disso, o Green só chorava feito um bebê, enquanto esperava a volta do seu mestre. Chegando em casa, o garoto esvazia a bolsa de loot, que estava cheia de entulho e lixos, já que a masmorra ruiu e destruiu a maioria dos itens. Um item que sobrou na mão, o Green pergunta se o prota ficou todo esse tempo fora para trazer de recompensa apenas uma faca velha, mas o garoto pede para o amigo não subestimar aquele item. Então, logo depois de colocar a arma na água quente e dar uma raspada na superfície, uma essência de mana começa a sair, um catalisador que eleva as fórmulas mágicas imbuídas a níveis incríveis. No caso dessa faca, parece que foi encantada com o poder de fortalecimento. Em seguida, ele chacoalha toda a essência num recipiente para quebrar a fórmula, mas toma cuidado para não desperdiçar esse material, já que não é uma coisa que acha em qualquer lugar. Sendo assim, Lloyd analisa a essência de mana para poder criar mais sozinho, e usando a habilidade de purificação de água, ele filtra as impurezas e separa os elementos base, que são óleo, prata e hematita. O capetinha comenta que hematita é feita a partir de pó de núcleo de monstro, mas nosso prota acha que consegue fazer um improviso com o núcleo da masmorra. Logo vai ficar faltando óleo, prata e as armas para imbuir. Então o prota vai até seu pai e pede aquele fortalecimento de prata. O velho pergunta se não era melhor levar ouro, mas o Lloyd precisa mesmo de prata. E o rei fica encantado com a humildade do seu filho.
Então, com o material em mãos, o garoto e o demônio se reúnem num quarto escondido e escuro para começar a preparar. No dia seguinte, as coisas voltam à rotina, com o Sylphie reconhecendo seu aprendiz de novo depois de uma trocação de espada. Ao usar a disparada, nosso prota corre para baixo da saia da serva, mas ela é bem rápida e consegue desviar do ataque. Depois, ele invoca uma magia que impressiona a garota, mas que só serviu de cobertura para Sylphie se esconder e terminar a luta, com mais uma vitória na carreira. Depois do treinamento, nosso prota não acha justo ganhar o óleo, já que o trato era conseguir a substância se acertasse a professora uma vez. Mas só de ver que o garoto não era mais o Cone de ontem, Sylphie já fica satisfeita com o treino de hoje. Espiando pela janela, o capetinha fica bolado de não ter vencido a tutora, enquanto ela reflete que o Lloyd pode ser o líder dos cavaleiros quando crescer, já que ele está dominando tanto a espada quanto a magia. Então o garoto se despede e volta com óleos em mãos. Agora só vão faltar as armas para completar a fórmula, então o garoto vai até seu irmão Albert para resolver isso. Albert pensava que o garoto fosse pedir balafine ou cartinhas de Pokémon, mas fica feliz por ver o vício da criança pela magia. Por isso ele pergunta para os seus servos quem quer ter a arma fortalecida pelo seu irmãozinho. Obviamente, ninguém ia negar o pedido de um príncipe, mas os soldados ficam tristes por medo de perderem a espada para um pirralho de 10 anos brincar de encantamento. Enquanto isso, mais uma vez Green só fica dando aquela espiada, e com os materiais em mãos, Lloyd convoca um assistente, vulgo seu clone, enquanto o capetinha motiva os dois a criarem as armas mais picas do reino. Dito isso, nosso prota desenha 3 camadas de encantamento numa só espada, só para soltar a muscula, além de aplicar melhoria de elasticidade e outras várias fórmulas onde tiverem espaço sobrando. Infelizmente, o aço não aguentou tanta magia e acabou bigodando a espada, então o pequeno mago tenta pegar mais leve para não jogar toda a fórmula no lixo. No processo, Lloyd ia fazendo uma por uma, até conseguir aprimorar 50 de 120. Quando volta para o seu irmão, ele lamenta ter quebrado 70, mas na verdade ele tinha conseguido 80, só que quebrou mais 10 tentando colocar mais magia do que devia. Dando um check nos armamentos, Albert lembra que a taxa de sucesso de um encantador de primeira é de apenas 10%, por isso seu irmão fez um trabalho espetacular. Eis que do nada, ele nota uma espada inusitada no meio das outras. Enquanto isso, os soldados começam a fingir que suas espadas ficaram melhores, já que não botavam fé em um pirralho usando magia, até que a espada de um deles cortou a bainha no meio ao ser guardada. Nesse momento, Albert saca a espada especial e o prota tá doido para ver suas criações em ação, por isso o segundo príncipe chama o garoto para caçarem monstros juntos. Já no dia seguinte, vemos os nobres numa carruagem pretendendo atravessar a cidade de Saloum. Passando dos portões, vemos diversos servos trabalhando no campos de trigo, nas redondezas do reino, até que nosso protagonista acorda da soneca e seu irmão comenta que o destino estava perto. Dirigindo a carruagem, Sylphie explica para o nosso prota que provavelmente não encontrariam criaturas no meio dessa floresta, mas sim no lago mais adiante para onde eles estavam indo. O garoto fica animado com essa aventura que está por vir, já que é muito raro dele ter permissão para sair do castelo, além de que essa é uma ótima chance de testar as armas que ele mesmo criou. Dentro da carruagem, Albert comenta que Sylpha nunca desvia os olhos do pequeno príncipe, e ela responde que se sente grata por ele autorizar ela de poder acompanhar pessoalmente o seu aluno. Porém, quando Albert questiona se existe um sentimento além de apenas proteção, a garota responde ameaçando sacar a espada da bainha, ao invés de usar palavras. Nesse momento, Sylpha percebe algo errado, e logo reparam ser uma emboscada de kobolds, que começam a atacar a carruagem, e os soldados se preparam para proteger os príncipes. Escondido com o nosso prota, Green observa que certamente o garoto já estava ciente disso, e realmente, que ele tinha utilizado sua detecção de presença, que a Tal tinha ensinado para ele, uma técnica que faz com que ele sinta tudo ao seu redor o tempo todo. A batalha começa e os soldados da família real fatiavam os kobolds como se fossem bifes, o que deixa nosso proto orgulhoso com suas criações. As lâminas eram tão afiadas que até os soldados tinham receio de acabar se ferindo com elas, e nisso Albert enche a bola do irmão, dizendo para os guerreiros que ele é realmente talentoso com encantamentos. Sylpha também reconhece a habilidade do Lloyd e faz uma pilha de monstros, mas na real é que a espada dela nem estava bufada. Eis que do nada, um kobold escondido ataca de surpresa o garoto, mas a Tal aparece do nada para eliminar a criatura. Como ela percebeu a presença de monstros, veio correndo para tentar ajudar. Nosso prota quase a trata como se ainda fosse o Robert, mas consegue se conter, então Tal se aproxima, refletindo de como esse garotinho consegue usar a respiração do Ki. Observando o rosto do menino, ela jurava que ele seria o Robert, mas se enganou. Sylpha, observando tudo, interrompe a intimidade com qual a garota está tratando o sétimo príncipe de Saloum. Nisso Tal responde para a empregada não subestimar a técnica de Ki dela, criando assim um clima tenso entre os brothers.
Só que logo Albert a pacifica a situação, chamando a Tal para acompanhar a carruagem até as margens do lago. Assim que anoitece, eles montam um acampamento para descansar, e vemos Albert se apresentando para Tal como o segundo príncipe do reino de Saloum. Descobrindo o status do garoto, Tal pede desculpas por ter agido daquele jeito mais cedo, enquanto nos pensamentos estava molhadinha pelo príncipe. Ela reflete que Albert até lembra um pouco o Robert, mas com certeza ele não era o garanhão que ela tinha sentido a presença. Enquanto isso, nosso prota tenta ficar escondido, e o carneirinho aconselha que ele não pare a respiração de Ki do nada, senão ia ficar muito suspeito. Então ele decide ficar quietinho dentro da tenda, até que a tal criatura apareça. Lá dentro, Sylvia estava usando a tenda dele e aproveita para mantê-lo seguro, mas o garoto não ficou muito feliz com isso não. Então Sylvia é obrigada a demonstrar com um golpe de jiu-jitsu quem realmente mandava na parada, até que Tal surge na tenda e simplesmente não acredita no que estava vendo. A empregada então tenta acertar a lutadora com uma faca, dizendo que tinha sentido a presença de uma Zé Ruela, e logo ordena que a garota pare com esse olhar inadequado para o pequeno príncipe. Já Tal nega de pé juntos a acusação da serva. Enquanto isso, nosso prota se retira da confusão e reflete que se continuar assim, não vai ter liberdade para fazer nada. Logo ele encontra seu irmão sentado, desfrutando de um cappuccino, e ele comenta que o nosso prota anda fazendo sucesso com as garotas. Afinal, Silfa mudou consideravelmente desde que começou a cuidar do garoto, e ela olha para ele como se o prota já fosse um adulto. Dito isso, Albert pede para o jovem ter cautela com os relacionamentos que podem surgir pela frente, pois aquelas duas ali parecem um pouco excêntricas. E já que mencionou, ao perceberem um grupo de homens em volta na torcida pela briga, as garotas colocam eles em seus devidos lugares, fazendo nosso prota concordar com a observação do irmão sobre o que disse da dupla. Em seguida, Tal menciona que foi contratada para restaurar um templo antigo que podia ser visto no topo de uma colina ali perto, fazendo Silfa a perguntar por que ela não vai logo cumprir sua tarefa, mas a fim de evitar uma nova confusão, Albert comenta que é perigoso ir até lá sozinha, então convida a garota para passar a noite ali com eles no acampamento. Contudo, eis que do nada, um lobo todo esquisito aparece no acampamento, o que deixa todos na cautela, exceto o nosso prota, que está contente por finalmente ter encontrado um monstro de verdade. Então logo todos se preparam na frente do grande lobo. A empregada Silfa pede pro Lloyd ficar atrás dela, e o prota fica impressionado com a velocidade da criatura, considerando o tamanho dela. Já o pequeno Green refletia sobre o misterioso templo que Tal comentou. Inclusive nesse momento, a lutadora salva um soldado de ir de arrasta, e quando o lobo se prepara para contra-atacar, a garota se esquiva a tempo. Nesse momento, Albert assume a liderança. Com sua espada bufada, ele promete acabar com o lobo que tanto estava atormentando eles. O príncipe Albert lança a bola de fogo impetuosa, envolvendo o lobo-urso em chamas, até deixar ele tostado por completo. Ao lado dele, seus soldados elogiam o poder do segundo príncipe, que passa todo o mérito ao Lloyd por ter encantado sua espada mágica a ponto de deixá-la pelona desse jeito. Em meio à comemoração, Green lembra que aquele lugar acima da colina é um templo que sela um demônio. Nisso, o lobo que estava tostado se erguia novamente como um morto-vivo, acompanhado por criaturas espectrais ao seu redor. Dentro do imenso animal, uma voz começava a rir na tentativa dos humanos de ferirem seus servos. E logo brota da boca do lobo o demônio Pazuzu, dizendo que esses humanos pagarão o preço de ter feito isso, com a vida. Assim, diversas criaturas avançam contra os soldados. Agora a porra ficou séria. E embora Albert tenha acertado o olho de uma das criaturas, o monstro começa a se regenerar automaticamente. Tal aparece dando uma bicuda para ajudar o príncipe. E logo o garoto olha ao redor e repara que esses lobos são diferentes de todos que ele conhece, com alguns parecendo ser mestiços. Isso deve ser coisa do demônio que os controla. Longe dos perigos noturnos, Lloyd pergunta pro Green se ele conhecia esse outro demônio que apareceu. Embora não conheça, Green sabia que ele estava transmutando mana para controlar os monstros, e que esse poder permite controlar alguém como se fossem marionetes. Não só isso, ele envia mana bastante para eles se regenerarem dos ataques que recebem. Nosso prota olha pro seu familiar com cara de cachorrinho sem dono e pede para ele ensinar como transmutar mana também. No meio do pelego, Silfa só fica observando a Tal ser pisoteada por um monstro gigante, enquanto Green tenta dizer ao prota de que essa não é uma boa hora para ter uma aula. Só que o Lloyd não tá nem aí pra hora do Brasil. Assistindo ao combate, Pazuzu repara que alguns humanos ali até que tem algum talento, mas a maioria são um pedaço de esterco, como aquele pirralho e sua empregada que estavam cagando de medo. Ouvindo o que o demônio disse, Silfa se enfurece com suas palavras e simplesmente pede licença pro príncipe. Ela vai na direção de Pazuzu, que continua falando groselha pra empregada. Coitadinho desse demônio. Silfa então pergunta se os servos do demônio seriam igual a esse saco velho onde ele estava escondido.
E ainda completa dizendo que o próprio demônio fedia mais que um umbigo de mendigo. Dizendo que esse chupeta tá contaminando o ar fresco do jovem príncipe, ela confirma que ele pagará com a vida. Dito isso, o demônio ri de novo e comenta que todos os lobos-ursos que foram derrotados já estavam totalmente curados. Então, enquanto ele estiver canalizando mana, seus servos vão se regenerar infinitamente. E quanto ao esgotamento da mana, ela poderia ficar tranquila, porque demônios são como um acumulado de mana. Nesse momento, Sylpha coloca a mão no nariz e Pazuzu comenta que ninguém iria salvar ela agora. Então ela responde que na verdade o bafo dele estava tenebroso. O demônio fica putinho e tenta atacar Sylpha distraída. Albert até acha que ela iria de base, porém ela não só tinha escapado do ataque, como também fatiado cada uma das 4 patas do lobo. O demônio se regenera mais uma vez, porém todos reparam que estava um pouquinho mais lenta do que estava. Afastado do pelego, Green diz ao garoto que transmutar mana é um trabalho delicado, porque do jeito que Pazuzu fez, ele sincronizou a mana com a natureza dos monstros, que ajuda ele a manter o controle sobre elas. No começo, é bom ele colocar cor na sua mana, depois o formato e o cheiro. Rapidamente, o Prota tinha feito uma flor rosa com um cheiro incrível, então ele e o Green até fecham os olhos para se deliciarem com o aroma daquela rosa. Nesse mesmo momento, Sylpha botava o Pazuzu para mamar, e ainda por cima, ela pediu a espada encantada feita pelo protagonista para dar um fim em Pazuzu, que logo começa a perceber que acabou mexendo com a pessoa errada, e até agora não conseguiu acertar um golpe nela sequer. E não só isso, agora ela possuía uma arma muito poderosa em mãos. Dito isso, o demônio reflete que ficou curioso sobre esse moleque que tem uma babá tão poderosa o protegendo, por isso planeja dissecá-lo para examinar seu corpo. Parece que esse cara realmente não aprendeu. Então, enquanto ameaçava a Sylpha, girando em volta dela numa velocidade cabulosa, ele pensa que achou uma brecha para acabar com ela. Depois de abocanhá-la, Pazuzu achou que estava na Disney e que tinha chance de acabar com ela. Porém, Sylpha só aproveitou para chegar mais perto do demônio. A empregada simplesmente fatiou o lobo do começo ao fim, usando uma técnica do clã Langlis, a ascensão dos 2 dragões, para logo em seguida finalizar utilizando o mergulho da andorinha. Mais bravo do que nunca, Pazuzu grita igual uma cadela véia, dizendo que a garota é apenas uma empregada. Mas sem tempo ruim, Sylpha continua sua sequência de golpes, primeiro espetando o rosto dele utilizando a arte das lâminas duplas e em seguida a habilidade do tigre duplo, garras e presas. A empregada simplesmente deixa todos de boca aberta com o tamanho de sua força, enquanto o nosso prota memorizava seus movimentos. Por fim, Sylpha ri de que esse demônio imundo teria chances de sequer tocar no mestre dela, e que a única coisa que ele iria sentir do mestre é realmente uma coisa, a espada encantada por ele. E fim de episódio, pessoal. Tá gostando desse anime? Quer que eu continue trazendo ele? Deixa aqui nos comentários o feedback, fechou? Um abraço a todos, fiquem com Deus e fui!